Quando aquela bomba de efeito moral estourou a poucos metros de mim naquele 8 de janeiro, agarrei meu filho Bernardo com toda a força e só pensei: meu Deus, não era para ser assim. Eu, uma simples mãe, nunca imaginei que minha busca por justiça para um menino especial me levaria ao epicentro de um dos dias mais marcantes da história recente do Brasil. Mas quando você descobre que o sistema está roubando não só o futuro do seu filho, mas de uma nação inteira, não tem como ficar calada. E foi por isso que eu estava lá, com minha pastinha de documentos e meu broche dourado quebrado. Provas de uma luta que começou muito antes de eu sequer sonhar em ir a Brasília. Ninguém espera acordar um dia e se ver no meio de um caos em Brasília, com bombas estourando e pessoas correndo. Muita gente pergunta como uma mulher, com um filho especial, foi parar num acampamento em frente ao quartel e depois no meio daquela confusão de 8 de janeiro. A resposta não é simples. Foi uma estrada longa, um caminho que começou muito antes. Meu nome é Angelina Vasconcelos Brito, tenho 42 anos, nascida e criada em Feira de Santana, Bahia. Tô contando essa história de volta à varanda da casa dos meus pais, o mesmo lugar onde aprendi o que é amor à pátria. Essa casa simples de tijolo aparente, com as janelas azuis já descascando, guarda as raízes de tudo que sou. Às vezes, olhando o sol se pôr atrás dos morros, penso como a vida dá voltas. Quem diria que a filha de seu Antônio e Dona Teresa um dia estaria no centro dos acontecimentos que mudaram o Brasil? Cresci aqui mesmo nesse pedaço de chão baiano, correndo entre as mangueiras e jaqueiras do quintal, sentindo o cheiro de terra molhada depois da chuva. Meu pai, seu Antônio, era pedreiro, homem de mãos calejadas e coração macio. Minha mãe, Dona Teresa, lavadeira de roupa para fora, acordava com as galinhas e só parava quando o corpo não aguentava mais. Honestidade não enche barriga, mas deixa a gente dormir de consciência limpa. Era o que pai sempre dizia quando chegava cansado, mas nunca sem trazer o pão nosso de cada dia. A lição mais importante veio do meu avô Jerônimo, que Deus o tenha. Pracinha da FEB na Segunda Guerra, voltou com uma perna coxa e um amor pelo Brasil que não cabia no peito. Sentava eu no colo e contava histórias da campanha na Itália. Menina, tem muita gente que morreu para a gente poder ter esse país livre. Não é qualquer um que pode dizer que a bandeira que defende tem o céu estrelado nela. Foi ele quem me ensinou a respeitar o hino, a me emocionar com a bandeira, a entender que patriotismo não é vergonha, é honra. Nossa casa era simples, mas tinha algo que ninguém podia tirar: fé. No centro da sala, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, sempre com flores frescas que minha mãe colhia no jardim. Nos momentos difíceis, e olhe que não foram poucos, era ali que a família se ajoelhava. A gente pode ser pobre de dinheiro, mas é rico de espírito, dizia minha mãe enquanto rezávamos o terço todas as noites. Estudei muito, viu? Não podia desperdiçar o sacrifício dos meus pais. Enquanto as colegas iam para as festas, eu ficava com o nariz enfiado nos livros. Fui a primeira da família a pisar numa faculdade, contabilidade na faculdade local. Meu pai chorou no dia da formatura, nunca vou esquecer. Minha filha é doutora dos números, dizia para todo mundo que encontrava, orgulhoso como se eu tivesse conquistado o mundo. E para ele, eu tinha mesmo. Foi na faculdade que conheci meu Eduardo, moço sério, estudante de agronomia, filho de pequenos agricultores do outro lado da cidade. Tinha os mesmos valores que eu: família, trabalho, honestidade. Nosso namoro foi como antigamente, respeitoso, com visitas na sala sob o olhar atento do meu pai. Casamos na mesma igreja onde fui batizada. Nada de frescura ou luxo, mas tinha amor de sobra e planos para uma vida inteira. A vida seguia seu rumo certo. Consegui emprego num escritório de contabilidade. Eduardo trabalhava na Secretaria de Agricultura. Compramos uma casinha simples, mas nossa. Plantávamos nosso próprio futuro, economizando cada tostão, sonhando com filhos, viagens, uma vida simples, mas feliz. Deus é bom, mas às vezes Ele testa nossa fé de maneiras que a gente não entende de primeira.
O teste veio quando engravidei do meu Bernardo. A gravidez foi tranquila, mas quando ele nasceu, os médicos logo perceberam que havia algo diferente. Síndrome de Down, disseram. O mundo desabou. Não pelo meu filho, ele era perfeito aos meus olhos desde o primeiro segundo, mas pelo medo do que viria pela frente. Como seria? Ele iria sofrer? Seríamos capazes de dar tudo o que ele precisava? Passei uma noite inteira ajoelhada na frente da imagem de Nossa Senhora, que havia levado para o hospital. Chorei todas as lágrimas que tinha, até que senti uma paz estranha me envolver. Ali entendi que não era um castigo, era um propósito. Meu filho não era um problema a ser resolvido, era uma missão que Deus confiou a mim. Quando Bernardo sorriu pela primeira vez, aos 4 meses, mais tarde do que os outros bebês, mas com um brilho que iluminava o mundo, tive certeza absoluta. Aquele sorriso valia qualquer batalha. Foi olhando para aquela carinha redonda, com os olhinhos puxados cheios de luz, que decidi. Ia dedicar minha vida a ele, a abrir caminhos onde só havia muros. Conversei com Eduardo. Preciso largar o emprego para cuidar do nosso filho. Sem hesitar, ele respondeu: faça o que for preciso. Eu trabalho em dobro se for necessário. E assim foi. Enquanto eu mergulhava no mundo da educação especial, ele pegava horas extras, trabalhos de fim de semana, consultorias noturnas. Dormia pouco, mas nunca reclamou. A sala da nossa casa virou uma mini biblioteca sobre desenvolvimento infantil e educação inclusiva. Livros caros que comprávamos com sacrifício, apostilas emprestadas, artigos impressos na lan house do bairro. Enquanto o Bernardo dormia, eu estudava, tomando notas em cadernos que guardo até hoje. Cada descoberta era uma vitória, cada nova técnica uma esperança. Naquela época, ainda não sabia que essa luta pelo meu filho ia me levar a lugares que nunca imaginei. Que os obstáculos não seriam apenas médicos ou educacionais, mas algo muito maior. Um sistema inteiro que funcionava contra famílias como a nossa. Um sistema que dizia uma coisa nos discursos bonitos, mas fazia outra na prática. Que prometia inclusão, mas entregava exclusão. Que anunciava milhões em verbas que nunca chegavam a quem precisava. Aquela noite, enquanto o Bernardo dormia e eu estudava mais um livro sobre inclusão, ainda não sabia que a batalha pelo futuro do meu filho se transformaria numa luta pela alma do Brasil. Mas o caminho já estava sendo traçado, sem que eu soubesse. Cada injustiça que enfrentaríamos, cada porta fechada, cada promessa quebrada seria um passo em direção a Brasília, e aquele dia que mudou tudo. Mas antes de continuar, quero conhecer quem está me ouvindo. Deixe nos comentários seu nome e de onde está acompanhando esta história. De uma simples mãe que se tornou patriota por amor ao filho e ao Brasil. Somos muitos, estamos espalhados por todo o país e precisamos nos conhecer. Os primeiros anos com Bernardo foram de muita luta, viu? Uma batalha que começou logo nos primeiros meses de vida dele. O postinho de saúde lá do bairro até tinha boa vontade, mas faltava tudo. Quando o médico disse que meu menino precisava de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, pensei: e onde vou encontrar isso pelo SUS? A resposta veio em forma de filas. Meu pai do céu, que filas! Acordava de madrugada, pegava senha, esperava o dia inteiro para conseguir marcar um exame que só ia acontecer 3, 4 meses depois. Certa vez, passei 6 horas numa fila só para ouvir: sistema caiu, volta semana que vem. Voltei na semana seguinte, e na outra e na outra. Uma funcionária dessas almas boas que ainda existem no serviço público me confessou baixinho: Dona Angelina, a fila de espera para fonoaudiologia está com mais de 1 ano de atraso. 1 ano. E cada dia que passava era um dia perdido no desenvolvimento do meu menino. Foi aí que Eduardo tomou uma decisão dura. Vamos vender o carro, ele disse uma noite. Era um Uno velho, tinha sido nosso primeiro grande sonho realizado como casal. Bernardo não pode esperar. O carro a gente compra outro depois. E assim foi. O dinheiro deu para pagar 6 meses de terapias particulares. Quando acabou, fizemos empréstimo consignado no banco. Depois,
Pedi ajuda à minha mãe, que vendeu uns brincos de ouro que eram da vovó. A gente se virava como podia. Eduardo pegou um segundo trabalho à noite, fazendo consultoria para pequenos produtores rurais. Saía de casa às 6 da manhã e só voltava depois das 10 da noite, 6 dias por semana. No único dia de folga, em vez de descansar, me ajudava com Bernardo nas terapias domiciliares que eu tinha aprendido nos livros. Nosso sofá foi vendido, depois a TV, depois quase tudo que não era essencial. Mas cada sacrifício valia a pena. E como valia! Cada progresso de Bernardo era motivo de festa lá em casa. Quando ele conseguiu firmar o pescoço, fizemos um almoço especial só para comemorar. Quando deu os primeiros passinhos aos 2 anos e meio, mais tarde que as outras crianças, mas quem se importava? Eduardo chorou como nunca vi. E o dia em que ele disse mamã pela primeira vez? Ai, meu Deus, nesse dia até a vizinhança veio comemorar. Bernardo ia mostrando para o mundo que tinha seu próprio tempo, mas que chegaria lá. Quando chegou a hora de ir para a escola, começou outro calvário. Visitei todas as escolinhas particulares do bairro. Algumas nem disfarçavam. Não aceitamos esse tipo de criança. Outras eram mais educadas na exclusão. Não temos estrutura adequada, seria irresponsável da nossa parte. Uma diretora chegou a sugerir uma escolinha especial onde ele ficaria com seus iguais. Saí de lá com o coração partido, mas com a certeza redobrada de que lutaria até o fim pelo direito do meu filho. Foi então que decidimos nos mudar para Salvador. Eduardo conseguiu transferência no trabalho, ganhando menos, mas a capital oferecia mais possibilidades para o Bernardo. Vendemos nossa casinha e alugamos um apartamento pequeno num bairro mais simples da capital. Novo começo, novas esperanças. Logo descobrimos uma escola pública que era considerada modelo de inclusão. Nas palavras da Secretaria Municipal de Educação, era o projeto piloto de educação inclusiva que transformaria a realidade das crianças com deficiência. Finalmente uma luz no fim do túnel. Fizemos a matrícula de Bernardo, então com 7 anos, cheios de expectativas. Compramos uniforme novo, mochila, todo o material. Na primeira reunião, a diretora falou bonito sobre acolhimento das diferenças e educação para todos. Voltei para casa radiante, contando os dias para o início das aulas. A realidade se mostrou bem diferente do discurso. Na primeira semana já percebi que algo estava errado. Bernardo chegava em casa triste, não queria falar sobre a escola. Quando perguntava sobre os coleguinhas, mudava de assunto. Um dia, decidi buscá-lo mais cedo e passei no pátio na hora do recreio. Foi quando vi meu menino sentado sozinho num canto, enquanto todas as outras crianças brincavam do outro lado. Ninguém para incluí-lo, nenhum professor supervisionando. Ele estava lá, isolado como se fosse invisível. Marquei reunião com a professora. Ah, ele é tímido, disse ela. Precisa se esforçar mais para se enturmar. Como se um menino de 7 anos com síndrome de Down tivesse que ser o responsável pela própria inclusão. Pedi informações sobre o plano pedagógico adaptado, que era direito garantido por lei. Estamos elaborando, respondeu evasivamente. 3 meses depois, o tal plano ainda estava em elaboração. Numa sexta-feira, Bernardo chegou em casa repetindo uma frase estranha. Família tradicional é coisa ultrapassada. Fiquei assustada. De onde meu filho tinha tirado aquilo? Na segunda-feira, pedi para assistir uma aula. O professor de estudos sociais estava falando sobre diferentes configurações familiares para crianças de 7 anos. Quando usou o termo família tradicional, fez aspas com os dedos com um sorrisinho de desdém. Os alunos riram. Bernardo, sem entender o contexto, apenas imitava o professor que admirava. As reuniões com a coordenação se tornaram cada vez mais frustrantes. Senhora Angelina, a senhora precisa entender que temos 40 alunos na sala, dizia a coordenadora pedagógica, entediada. Não podemos dar atenção especial só para o seu filho. Quando mencionei a lei de inclusão, ela respondeu irritada. Conhecemos a lei,
mas na prática as coisas são diferentes. E como eram? Foi então que comecei a documentar tudo. Comprei um gravador pequeno e passei a registrar cada reunião, sempre avisando antes, tudo legal. Tirava fotos do caderno de Bernardo sem atividades adaptadas. Guardava cada bilhete, cada comunicado. Anotava datas, horários, nomes dos funcionários com quem falava. Meu marido achava exagero no começo, mas algo me dizia que aqueles registros seriam importantes um dia. Uma tarde, visitei a escola sem avisar e encontrei Bernardo na sala de aula, mas não na carteira com os outros alunos. Estava sentado no fundo, com um desenho para colorir, enquanto a turma fazia exercícios de matemática. Quando questionei a professora, ela respondeu sem graça. Ele não consegue acompanhar a matéria, então damos atividades alternativas. Alternativas eram um eufemismo para qualquer coisa para mantê-lo ocupado. Em casa, as coisas também ficavam tensas. Eduardo trabalhava tanto que mal via o filho. Uma noite, acordei de madrugada e não o encontrei na cama. Ouvi um barulho vindo do banheiro. Abri a porta devagar e o encontrei sentado no chão, chorando em silêncio. Meu marido, aquele homem forte que enfrentava 2 empregos sem reclamar, desabava em lágrimas escondido para não me preocupar. "O que foi, amor?" perguntei sentando ao lado dele. "Vi o caderno do Bernardo hoje", ele disse entre soluços. "Tá tudo em branco, Angelina. As mesmas páginas em branco de 3 semanas atrás. Ele não tá aprendendo nada e eu não posso fazer nada, não tenho tempo nem dinheiro para mudar isso." Abracei meu marido ali mesmo, no chão frio do banheiro, os dois chorando pela injustiça que nosso filho enfrentava. Foi aí que uma coisa mudou dentro de mim, um clique, sabe? Aquele momento em que você percebe que o silêncio e a aceitação não são virtudes, são cumplicidade. Bernardo não era o problema. O problema era um sistema que prometia inclusão nos papéis, mas praticava exclusão na realidade. E esse sistema contava com o silêncio de pais cansados, ocupados demais trabalhando para sustentar terapias que o Estado deveria fornecer, sem tempo ou energia para lutar. Naquele momento compreendi que nosso silêncio não protegia Bernardo, apenas tornava seus opressores mais audaciosos. Sabe, tem horas que a gente precisa falar, erguer a voz, fazer barulho. A gente vai suportando, vai aguentando, vai aceitando, até que chega um ponto que não dá mais. Foi isso que aconteceu comigo. E foi só o começo da jornada que um dia me levaria até Brasília. Se você quer saber como uma mãe baiana comum se transformou numa guerreira que não tinha mais medo de enfrentar o sistema, inscreva-se agora no canal. Porque essa história ainda tem muito para contar. E acredite, o que vem pela frente vai fazer seu sangue ferver. Foi pura obra de Deus, não tem outra explicação. Um dia, indo buscar Bernardo na escola, passei na secretaria para pegar um formulário qualquer. A secretária foi atender o telefone e deixou uma pasta aberta em cima da mesa. Não sou de bisbilhotar, mas um número me chamou a atenção. R$ 1.230.000. Era um relatório sobre verbas destinadas à educação inclusiva naquela escola. Mais de R$ 1 milhão. Para quê? Cadê as rampas de acesso? Cadê os materiais adaptados? Cadê o professor auxiliar que nunca apareceu? Tirei o celular do bolso e, disfarçadamente, fotografei aquelas páginas. Em casa, estudando aqueles números, comecei a juntar os pontos. A verba federal tinha sido liberada há mais de 1 ano. No papel, a escola tinha recebido sala multifuncional, material didático adaptado, capacitação de professores, até uma van adaptada. Na realidade, nada disso existia. Nada. Onde tinha ido aquele dinheiro todo? No grupo de mães da sala do Bernardo. Tinha outras 3 com filhos especiais. Criei um grupo no WhatsApp só com elas, compartilhei as fotos dos documentos. "Vocês já viram essa tal sala multifuncional?" perguntei. Ninguém tinha visto. "E os materiais adaptados?" "Que materiais? E a tal van que deveria buscar nossos filhos?" "Van? Que van?" A indignação foi instantânea. Uma das mães, a Solange, trabalhava num jornal. Outra, a Mariana,
era funcionária pública da prefeitura. Cada uma começou a puxar um fio desse novelo. Em poucas semanas, nosso grupo tinha crescido para 15 mães. Descobrimos que o padrão se repetia em outras 5 escolas da região. Milhões em verbas federais destinadas à inclusão que evaporavam no caminho até as salas de aula. No papel, Salvador era exemplo nacional de educação inclusiva. Na prática, nossas crianças estavam abandonadas à própria sorte. A Mariana, que trabalhava na prefeitura, conseguiu mais documentos. Empresas fantasmas que forneciam serviços de consultoria em inclusão. Notas fiscais de materiais nunca entregues. Uma van adaptada que, segundo os papéis, atendia 3 escolas simultaneamente. Um milagre da multiplicação, só se for. A coisa era tão descarada que nem se davam ao trabalho de disfarçar direito. Decidimos agir. Organizamos um protesto pacífico em frente à Secretaria Municipal de Educação. Nada de baderna, viu? Coisa civilizada. 20 mães, cada uma com seu filho, cartazes simples perguntando pelo dinheiro da inclusão. Chamamos a imprensa local. Só apareceu um blog independente e uma rádio comunitária. Os grandes jornais? Nem sinal. Depois descobrimos que o maior jornal da cidade tinha contrato milionário de publicidade com a prefeitura. Coincidência, né? A resposta veio rápido, mas não do jeito que esperávamos. No dia seguinte ao protesto, recebi uma notificação. Bernardo estava sendo transferido para uma escola especializada. O motivo oficial: melhor atendimento às necessidades específicas do aluno. A verdadeira razão? Calar a mãe que estava fazendo perguntas inconvenientes. Bernardo chorou como nunca tinha visto quando contei da transferência. Meu menino, sempre tão doce, agarrou a mochila da escola antiga com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não quero ir, mãe. Por favor, não quero ir. Ele não entendia por que estava sendo arrancado dos poucos amigos que tinha feito, da professora, que apesar de tudo, ele adorava. Como explicar para uma criança que ela estava sendo punida porque a mãe ousou questionar o sistema? Com o coração partido, fomos conhecer a tal escola especializada. Jesus amado, aquilo não era escola, era depósito de crianças. Um galpão mal adaptado, crianças de diferentes idades e condições todas juntas numa sala só. Algumas em cadeiras de rodas, abandonadas no canto, olhando para o nada. Outras andando em círculos, sem qualquer orientação. Uma professora sozinha tentando dar conta de 15 crianças com necessidades completamente diferentes. Não havia plano pedagógico, não havia inclusão, não havia dignidade. Era o lugar onde mandavam as crianças que o sistema queria esquecer. Voltei para casa arrasada. Foi então que encontrei os desenhos que Bernardo fazia. Meu filho não era muito de falar sobre seus sentimentos, se expressava melhor no papel. Num dos desenhos, vi uma figurinha pequena, sozinha num canto da folha, enquanto várias outras figurinhas brincavam juntas do outro lado. No outro, a mesma figurinha estava numa sala cheia de carteiras vazias. Era assim que meu filho se via, invisível, sozinho, abandonado. Chorei a noite toda abraçada àqueles desenhos. Começou então nossa peregrinação para reverter a transferência. Secretaria de Educação. A decisão é técnica, não pode ser revista. Defensoria Pública? Vamos abrir um processo, mas pode demorar meses. Ministério Público? O promotor que deveria defender os direitos da criança estava de licença médica. Seu substituto? Descobrimos depois que era casado com a prima da secretária municipal de Educação. Nosso caso foi arquivado por falta de elementos probatórios. Elementar, meu caro. Contratei um advogado particular com o dinheiro que não tínhamos. Depois de ouvir toda a nossa história, ver as provas que tínhamos juntado, ele foi sincero. Senhora Angelina, vou ser franco. A senhora tem razão. As provas são claras, mas a justiça não é para pessoas como vocês. Vai gastar o que não tem e, no final, vão dar um jeito de engavetar. É assim que funciona? Saí do escritório dele com uma mistura de raiva e desespero
que não consigo nem descrever. Foi então que aconteceu algo inesperado. Estava saindo da Secretaria de Educação, depois de mais uma tentativa frustrada, quando um rapaz me abordou no estacionamento. A senhora é a mãe do menino que foi transferido, né? Era um funcionário da secretaria, jovem, nervoso, olhando para os lados como quem teme ser visto. Quero ajudar, mas preciso que mantenha meu nome em segredo. Nos encontramos num shopping center. Ele trouxe mais documentos, planilhas, e-mails impressos. O esquema era maior e mais organizado do que imaginávamos. As verbas da inclusão eram sistematicamente desviadas para empresas fantasmas ligadas a parentes de políticos locais. Não é só na educação, ele revelou. Fazem o mesmo com o dinheiro da saúde, da assistência social, de tudo que é a área onde as vítimas são vulneráveis demais para reclamar. Segundo ele, nosso erro foi organizar um protesto. Eles não gostam de barulho, por isso transferiram seu filho tão rápido. Era um aviso para as outras mães. Em meio a tudo isso, Eduardo, meu marido, começou a definhar. Anos trabalhando em 2 empregos, dormindo 4 horas por noite, comendo mal, vivendo em constante preocupação. Um dia desmaiou no trabalho. Diagnóstico: síndrome de burnout severa, pressão arterial nas alturas, início de problema cardíaco. O médico foi categórico. Ou ele para agora ou não chega aos 45. Eduardo teve que se afastar do trabalho principal e largar o segundo emprego. Nossa situação financeira, que já era difícil, ficou insustentável. As terapias particulares de Bernardo, suspensas, o aluguel, atrasado, as contas, escolhíamos quais pagar e quais empurrar com a barriga. E nosso filho continuava naquela escola depósito, regredindo a cada dia, perdendo habilidades que tinha conquistado com tanto esforço. Enquanto isso, nosso grupo de mães continuava crescendo e investigando. Já éramos mais de 50, compartilhando informações, documentos, histórias assustadoramente similares. O padrão era sempre o mesmo. Verbas gigantescas anunciadas em eventos pomposos, políticos tirando foto com crianças especiais para mostrar compromisso com a inclusão, e depois? Nada. O dinheiro evaporava, as crianças ficavam à míngua e as famílias se endividavam tentando proporcionar o mínimo de dignidade aos seus filhos. Enquanto observava meu marido adormecido de exaustão e meu filho privado até mesmo da chance de aprender, entendi que não era apenas nosso futuro que estava em jogo, mas o de uma nação inteira sendo saqueada por aqueles que juraram protegê-la. Sabe o que mais dói ao contar essa parte da minha história? Ver que ainda tem gente que não acredita no que aconteceu comigo e com tantas outras mães. Aposto que você não vai ter coragem de dar um joinha nesse vídeo e mostrar que está do lado de uma simples mãe que só queria o melhor para seu filho. É muito fácil fingir que não vê. Difícil é tomar posição. Será que você consegue? Estou esperando o seu like para continuar minha história. Foi minha comadre Solange que me apresentou aos grupos patriotas. Angelina, tem gente que está lutando contra esse sistema todo, não é só na educação, disse ela um dia. Me passou uns links de grupos no Facebook, canais no Telegram, páginas de mães conservadoras que estavam enfrentando problemas parecidos com os nossos. No começo, confesso que fiquei ressabiada. Política nunca tinha sido meu forte. Mas estava desesperada, precisava de aliados, então resolvi dar uma espiada. O que vi me deixou boquiaberta. Eram centenas, milhares de histórias similares à minha. Mães de crianças com autismo enfrentando o mesmo descaso. Pais de alunos denunciando doutrinação nas escolas. Professores perseguidos por não seguirem a cartilha ideológica. E, principalmente, muita gente documentando esquemas de corrupção com verbas públicas que deveriam servir ao povo, mas acabavam em bolsos privados. O caso de uma mãe do Paraná me chamou especial atenção. Ela tinha feito exatamente o que eu estava fazendo: documentar tudo, fotografar, gravar reuniões. E conseguiu, com o apoio de um grupo maior, levar o caso até autoridades federais.
Mandei mensagem para ela, contando nossa situação. A resposta veio no mesmo dia. Isso está acontecendo em todo o Brasil, irmã. Não estamos sozinhas. Logo, nosso grupo local de mães de Salvador começou a se conectar com outros grupos pelo país. Trocávamos informações, estratégias, documentos. Foi quando percebi que não era apenas um probleminha local. Era um sistema inteiro, uma rede nacional de desvios e corrupção protegida por um manto de falso progressismo. Quem ousasse questionar era imediatamente taxado de retrógrado, contra a inclusão ou coisa pior. Através desses contatos, soube de um encontro que aconteceria em Salvador, organizado por um movimento conservador. Hesitei em ir. Nunca tinha me envolvido com política. Tinha medo de me meter em confusão. Mas Eduardo insistiu. Vai, Angelina. O que temos a perder? Já perdemos quase tudo mesmo. Decidi ir, só para ouvir. O encontro era num salão paroquial emprestado. Umas 40 pessoas no máximo. Pais, mães, alguns professores, um vereador local. Quando começaram os depoimentos, me emocionei. Uma professora contou como foi afastada por questionar material didático impróprio para crianças de 8 anos. Um pai relatou como o filho voltou da escola dizendo que família tradicional era opressiva. Uma enfermeira denunciou desvios na saúde, similares aos que encontramos na educação. Na hora dos depoimentos, tomei coragem e levantei a mão. Com a voz trêmula, contei nossa história. Mostrei algumas das provas que tinha reunido. Falei da transferência forçada de Bernardo, do adoecimento de Eduardo, das portas fechadas em todas as instâncias oficiais. Quando terminei, havia um silêncio no salão. Depois, aplausos. E mais importante, olhares de compreensão genuína. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti sozinha. No final do encontro, um grupo de 5 mães se reuniu em volta de mim. Precisamos rezar, disse uma delas. Ali mesmo formamos um círculo, demos as mãos e rezamos. Não era uma oração qualquer. Era um pedido de força e proteção para enfrentar o que viria pela frente. Saí dali diferente, mais forte, menos sozinha. Nosso grupo local cresceu rapidamente. Das 50 mães iniciais, logo éramos mais de 200. Não era mais apenas sobre crianças com deficiência, era sobre todas as formas de corrupção e manipulação no sistema educacional. Mães de crianças típicas se juntaram à causa. Depois pais. Depois professores corajosos. Viramos uma pequena comunidade de indignados que se recusavam a aceitar o inaceitável. Uma senhora no grupo, Dona Clarice, era artesã. Foi ela quem teve a ideia do broche de fita dourada. Originalmente, a fita dourada era símbolo internacional de conscientização sobre algumas condições, incluindo a síndrome de Down. Mas Dona Clarice deu um novo significado. O dourado também representa o ouro da nossa nação, as riquezas que estão sendo saqueadas. Fez dezenas desses broches que passamos a usar em todos os encontros. O meu carrego até hoje, mesmo quebrado. Comecei a ser convidada para dar pequenas palestras em associações de bairro, igrejas, até em algumas escolas particulares. Levava minha pastinha com documentos, mostrava as provas, explicava como outras mães poderiam investigar casos similares. Não somos contra a inclusão, explicava sempre. Somos contra usar a inclusão como desculpa para desviar dinheiro que deveria beneficiar nossos filhos. Bernardo, que já estava com 17 anos, começou a me acompanhar nesses eventos. Nunca vou esquecer a primeira vez que falei para um grupo maior, umas 100 pessoas num salão de igreja. Bernardo estava na primeira fila, olhando para mim com tanto orgulho que mal consegui conter as lágrimas. Meu menino, que o sistema queria invisível, estava ali, testemunhando sua mãe, uma simples contadora, se transformar numa voz para os que não tinham voz. Um vereador conservador da cidade, seu Adalberto, se interessou pela nossa causa. Levou alguns dos nossos documentos à tribuna da Câmara Municipal, exigindo investigação. Na primeira vez, foi interrompido constantemente por seus colegas.
Na segunda, cortaram seu microfone. Na terceira, foi impedido de falar por questões regimentais. A mensagem era clara. Aquele assunto era proibido. Foi quando começaram as intimidações. Ligações anônimas de madrugada. Cuidado com seu filho, dizia a voz distorcida. Nosso apartamento foi arrombado, mas nada de valor foi levado. Apenas meu notebook e as pastas com documentos. Eduardo, que tinha aberto um pequeno consultório de agronomia em casa para conseguir trabalhar mesmo com a saúde frágil, recebeu visitas repentinas da fiscalização sanitária, tributária, de tudo quanto é tipo. Sempre encontravam alguma irregularidade mínima, sempre resultava em multas que não podíamos pagar. Em vez de nos intimidar, isso só confirmou que estávamos no caminho certo. E não éramos mais apenas um grupinho local. Estávamos conectados com movimentos patriotas de todo o Brasil, compartilhando informações, estratégias, apoio mútuo. A pauta não era mais só educação, só saúde, só assistência social. Era o Brasil. Um país sendo esvaziado por dentro, com suas instituições capturadas por interesses que não eram os do povo. Quando vieram as eleições de 2022, estávamos atentos como nunca. Acompanhamos debates, checamos informações, investigamos candidatos. A manipulação era evidente para quem tinha olhos de ver. Quando o resultado foi anunciado, sentimos que era a última gota. Não era mais sobre política partidária, era sobre a sobrevivência da nação que amávamos. Foi nesse contexto que soubemos dos acampamentos em frente aos quartéis. É nossa chance, disse uma das mães do grupo. Vamos para Brasília. Lá é o centro do poder, lá vão nos ouvir. A ideia parecia absurda no começo. Como levar Bernardo? Como Eduardo com sua saúde frágil? Como conseguir dinheiro para a viagem? Eduardo, sempre meu porto seguro, me surpreendeu. Vamos para Brasília, disse uma noite, com uma firmeza que não via há anos. Pela primeira vez, sinto que estamos fazendo algo que realmente pode mudar o futuro do nosso filho e do nosso país. Olhei bem para ele, para aquele homem que havia sacrificado tanto, que havia adoecido de tanto trabalhar, que parecia ter perdido toda a esperança. Havia um brilho novo em seus olhos. Como dizer não? Começamos os preparativos. Vendemos o que restava de móveis. A TV velha, o micro-ondas, até a cama de casal. Passamos a dormir num colchão no chão. Eu e as comadres fizemos bolos, salgados, rifas para arrecadar o dinheiro da gasolina. Eduardo calculou meticulosamente o trajeto, buscando o caminho mais econômico. Bernardo, embora não entendesse completamente o que estava acontecendo, ajudava como podia, empacotando os poucos pertences que levaríamos. A vizinhança achava que tínhamos enlouquecido. Largar tudo por causa de política, diziam uns. Levar um menino especial para um acampamento, criticavam outros. Uns poucos, porém, entendiam. Uma vizinha idosa me abraçou na véspera da partida. Vai com Deus, minha filha. Alguém precisa lutar pelo Brasil. Eu já estou velha demais, mas vou rezar por vocês. Na manhã da partida, nosso pequeno Fiat Uno, comprado com muito sacrifício depois que vendemos o anterior, estava carregado com o essencial: roupas, alguns alimentos, remédios para Eduardo e para Bernardo, documentos e, claro, minha pastinha com todas as provas que havíamos juntado ao longo dos anos. O resto do espaço foi ocupado por colchonetes e uma barraca simples, emprestada por um membro do grupo. Quando decidimos vender nossos móveis para conseguir dinheiro para ir a Brasília, muitos nos chamaram de loucos e extremistas. Abandonar o pouco conforto que tínhamos, arriscar o emprego de Eduardo, levar Bernardo para um acampamento. Vocês acham que fiz errado? Uma mãe desesperada depois de ver seu filho sendo tratado como lixo por um sistema corrompido? O que você teria feito no meu lugar? Me conte nos comentários. Teria ficado em casa calado ou teria ido lutar pelo seu filho e pelo seu país? Chegamos ao acampamento em Brasília depois de 3 dias na estrada, economizando cada gota de gasolina. O que vi ali me encheu os olhos d'água.
Um mar de verde e amarelo, bandeiras do Brasil tremulando ao vento, gente de todos os cantos do país unida por um mesmo propósito. Diferente do que diziam na televisão, não eram extremistas, eram famílias inteiras, muitas com crianças, idosos, gente simples como nós. A organização me impressionou logo de cara. Barracas alinhadas, banheiros químicos limpos, áreas comuns para refeições. Tinha até uma escolinha improvisada para as crianças. E a solidariedade? Meu Deus, nunca vi nada igual. Mal tínhamos estacionado o carro e já apareceram pessoas para ajudar a montar nossa barraca, oferecendo água, comida, cobertor extra para Bernardo. O mais emocionante foi o reencontro com outras mães de filhos especiais. Algumas eu conhecia apenas virtualmente, dos grupos de WhatsApp e Telegram. Outras eram completas desconhecidas, mas nossas histórias eram assustadoramente parecidas. Diagnósticos difíceis, portas fechadas, verbas desviadas, filhos negligenciados. Nas rodas de conversa noturnas, compartilhávamos não só as dores, mas também as provas que cada uma tinha reunido. Um quebra-cabeça que, quando montado, revelava um esquema nacional de corrupção, usando nossos filhos como desculpa. Bernardo floresceu no acampamento. Meu menino, sempre tão isolado, de repente estava cercado de gente que o tratava como igual. Participava das atividades, ajudava a distribuir água, hasteava a bandeira nas cerimônias matinais. Pela primeira vez, não era o menino especial. Era apenas mais um brasileiro lutando pelo seu país. A manhã do dia 8 de janeiro amanheceu ensolarada, com um céu azul que parecia uma bênção. Arrumei com cuidado minha pasta com documentos, as provas dos desvios na escola de Bernardo, os relatórios de outras escolas, os e-mails impressos que mostravam as conexões políticas por trás dos esquemas. Prendi em minha blusa o broche de fita dourada, símbolo da nossa luta. Eduardo, Bernardo e eu demos as mãos num círculo pequeno e rezamos, pedindo proteção e sabedoria. O plano era simples, uma caminhada pacífica até a Praça dos Três Poderes, onde representantes dos acampamentos entregariam documentos oficiais pedindo investigação dos problemas que havíamos documentado. Ninguém falava em invasão, em quebra-quebra, em nada disso. A ideia era mostrar força pelo número, mas sempre na paz e na ordem. Começamos a caminhar em grupos organizados. O sol brilhava forte, mas ninguém se importava com o calor. Havia um clima de esperança no ar. Pessoas cantavam o hino nacional com a mão no coração. Famílias inteiras caminhavam juntas, avós de mãos dadas com netinhos. Bernardo seguia ao meu lado, maravilhado com a multidão, com as bandeiras balançando, com o sentimento de fazer parte de algo importante. "Mãe, todo mundo aqui é patriota como a gente?" perguntou ele com aquela inocência que sempre me desarma. "Sim, meu filho", respondi. "Gente comum, trabalhadora, que só quer um país justo para seus filhos." Ele sorriu daquele jeito que ilumina meu mundo. "Então somos muitos, né?" Eram essas pequenas alegrias que tornavam a luta válida. Estávamos chegando perto da praça quando tudo mudou. Primeiro, um som distante de estouros. Depois, gritos. De repente, uma onda de pessoas correndo em nossa direção. "Bomba!" alguém gritou. "Estão atacando o povo!" Vi fumaça subindo ao longe. O pânico se instalou rapidamente. Meu instinto materno falou mais alto. Agarrei Bernardo com um braço e a pasta de documentos com o outro. "Eduardo!" gritei, procurando meu marido na confusão. Ele estava logo atrás, pálido, com a mão no peito, seu coração frágil reagindo ao estresse. "Vamos sair daqui", consegui dizer, puxando os dois para o lado, tentando encontrar uma rota de fuga. Foi quando vimos um senhor idoso caído perto de uma árvore. Devia ter uns 80 anos, usava uma boina militar antiga e tinha uma medalha no peito. "Não podemos deixá-lo", disse Eduardo, esquecendo momentaneamente sua própria saúde. Ajudamos o senhor a se levantar. "Fui da Marinha", ele explicou ofegante. "Vim defender meu país uma última vez. Não esperava ser tratado como criminoso."
Suas palavras me cortaram o coração. Conseguimos nos afastar da confusão principal, carregando o velho marinheiro até um ponto mais seguro, onde outros manifestantes prestavam primeiros socorros aos feridos. Foi lá que vi crianças chorando, idosos passando mal, famílias em pânico tentando se reagrupar. Nada, absolutamente nada parecido com a imagem de vândalos extremistas que mais tarde pintariam. Decidimos voltar ao acampamento preocupados com a segurança de Bernardo e com a saúde de Eduardo, que já mostrava sinais de pressão alta. No caminho, passei a mão no peito e percebi. Meu broche havia quebrado na confusão. A fita dourada, antes inteira, agora estava partida ao meio. Um símbolo do que acontecia com o Brasil. No acampamento, a televisão numa barraca maior mostrava imagens chocantes. Prédios sendo invadidos, vidraças quebradas, confrontos. Mas não foi isso que vimos, disse uma senhora ao meu lado, incrédula. Estávamos lá. Era uma manifestação pacífica. Outros concordavam. Tinha infiltrados. Era uma armadilha. Querem deslegitimar nosso movimento. A narrativa midiática se formava diante dos nossos olhos, tão distante da realidade que havíamos vivenciado que parecia ficção. Segundo os repórteres, éramos todos criminosos, golpistas, vândalos. Nenhuma menção às famílias, às crianças, aos idosos. Nenhuma palavra sobre os manifestantes feridos. Nenhuma pergunta sobre o que nos levara até ali. Eduardo, vendo aquelas notícias, teve um pico de pressão. Precisei dar seu remédio de emergência. Enquanto ele descansava, tentei explicar a situação para Bernardo, tarefa quase impossível. Mãe, por que estão dizendo que somos bandidos? Não quebramos nada. Como explicar para uma mente mais simples as complexidades da manipulação midiática? Às vezes, filho, quem conta da história muda os fatos para que pareçam diferentes. Naquela noite, uma reunião de emergência no acampamento. O clima era de tristeza e indignação. Alguns queriam permanecer, outros achavam mais prudente ir embora. Pensando na segurança de Bernardo e na saúde de Eduardo, tomamos a decisão dolorosa de voltar para casa. Não era covardia, era responsabilidade com quem dependia de nós. Arrumamos nossas coisas em silêncio na manhã seguinte. Antes de partir, guardei com cuidado o broche dourado quebrado no bolso da camisa, perto do coração. Não ia consertá-lo. Aquela quebra representava o Brasil partido que tínhamos visto, mas também a determinação de seguir lutando mesmo quando tudo parece perdido. A viagem de volta foi marcada por um silêncio pesado, interrompido apenas pelas notícias alarmantes no rádio. A cada hora, as acusações contra os manifestantes ficavam mais graves, as punições anunciadas mais severas. Eduardo dirigia concentrado, evitando comentar as notícias para não piorar sua pressão. Bernardo dormia no banco traseiro, alheio à tempestade que se formava. Em postos de gasolina pelo caminho, percebíamos olhares desconfiados quando viam o adesivo do Brasil no nosso carro. Num restaurante de beira de estrada, o garçom se recusou a nos atender depois de ouvir de onde estávamos voltando. A divisão do país se manifestava nos pequenos gestos, nas palavras não ditas, nos olhares atravessados. Chegamos em Feira de Santana 3 dias depois, exaustos física e emocionalmente. Nossa rua, antes amigável, agora parecia hostil. Vizinhos com quem conversávamos diariamente desviavam o olhar, fechavam as portas quando passávamos. Uma pichação apareceu no muro. Aqui mora a família de terrorista. A dor da injustiça era quase física. Dentro de casa, de volta ao nosso colchão no chão, os móveis já haviam sido vendidos antes da viagem, Eduardo finalmente desabou. Vendo as notícias que criminalizavam pessoas como nós, teve outro episódio de pressão alta, pior que o anterior. Passei a noite em claro, medindo sua pressão, orando, temendo o pior. Na manhã seguinte, procurando algo no bolso da camisa, encontrei o broche dourado quebrado. Fiquei um tempo olhando para ele, refletindo sobre tudo que havíamos vivido.
Decidi que não ia jogá-lo fora nem consertá-lo. Aquela quebra era parte da história agora. Nossa história. A história do Brasil. Guardei-o numa caixinha, junto com a foto de Bernardo e os documentos que havíamos reunido com tanto sacrifício. Sentei-me à mesa da cozinha e comecei a escrever. Se a grande mídia não contaria a verdade, eu contaria. Se as autoridades não nos ouviriam, o povo ouviria. Comecei a registrar cada detalhe da nossa jornada. Não por raiva ou vingança, mas pela verdade, para que um dia, quando a poeira baixasse, as pessoas pudessem saber o que realmente aconteceu com famílias como a nossa. Bernardo entrou na cozinha vendo-me escrever. "Tá fazendo o quê, mãe?" perguntou com sua curiosidade habitual. Olhei para meu filho, a razão de toda essa luta, e respondi: "Estou contando nossa história, filho, para que ninguém nunca esqueça. Se você quer conhecer mais histórias como a minha, histórias que a grande mídia nunca vai contar, se inscreva agora no canal Direita na Mídia, porque a verdade precisa ser contada e só depende de nós para que ela não seja silenciada. A luta continua e precisamos de você conosco."